Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando a sociedade internacional? A gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão comunidade internacional, que não é muito bem aceita pelos internacionalistas, porque na sociedade internacional não existe o elemento de comunidade, porque não se tem, nesse panorama, uma comunidade estatal unida por um laço espontâneo e subjetivo de identidade, sem dominação de uns em relação aos outros, ou sem demais interesses próprios envolvidos em cada caso. Então, o que existe no âmbito internacional é uma sociedade de estados e organizações internacionais que mantêm entre si relações mútuas enquanto lhes convém e lhes interessa. Bom, então, na sociedade internacional também fazem parte as coletividades não estatais, o que não significa que muitos dos atores que compõem a sociedade internacional sejam efetivamente sujeitos do direito internacional público. Então, as organizações não governamentais, as ONGs, e as empresas transnacionais, elas são atores da sociedade internacional e pertencem à sociedade internacional, mas elas não são sujeitos de tudo direito internacional, que é um conceito diferente. Então, atores internacionais têm um sentido mais amplo do que sujeitos de direito internacional. Bom, então, são sujeitos de direito internacional público os estados, as organizações internacionais intergovernamentais e os indivíduos. Já como atores da sociedade internacional, integram também outras entidades, como é o caso das ONGs, que participam da sociedade internacional, mas não têm personalidade jurídica de direito internacional público. Bom, então o que a gente vai concluir sobre a sociedade internacional é que essa expressão é utilizada para designar o conjunto de atores que vão operar no direito internacional público. Bom, vamos agora começar a estudar a ordem jurídica da sociedade internacional. Bom, uma das primeiras questões que são colocadas ao estudar o direito internacional público é a seguinte: como que é possível falar em uma ordem jurídica num sistema de normas que é incapaz de centralizar o poder? Ou pode também ser feita outra pergunta: quais seriam as condições necessárias para se afirmar que existe uma ordem jurídica? Bom, ordem jurídica ela pode ser definida como um conjunto de princípios e regras destinados a reger situações que envolvam determinados sujeitos. Então, como a gente vê, não pertence ao conceito de ordem jurídica a ideia de centralização de poder, apesar que essa centralização de poder existe realmente no direito interno dos estados. Bom, então a inexistência de um poder centralizador no direito internacional faz nascer a ideia de que a ordem jurídica da sociedade internacional é descentralizada, uma vez que nesse âmbito jurídico, diferentemente do sistema jurídico interno, não vai existir uma centralização de poder e além disso também não vai existir uma autoridade com o poder de impor os estados às suas decisões. Então, isso quer dizer o quê? Que não existe ainda na órbita internacional, ao contrário do que existe no direito interno, nenhum órgão com jurisdição geral capaz de obrigar os estados a decidirem ali suas disputas. Lembrando que a participação dos estados em tribunais internacionais requer esse consentimento expresso deles, sem o qual o tribunal não pode exercer jurisdição sobre eles. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que as relações jurídicas internacionais elas se desenvolvem quase que inteiramente em nível horizontal, que vai evidenciar, então, um caráter embrionário das normas de organização da sociedade internacional, como sustenta grande parte da doutrina. Bom, então, a subordinação, que é clássica da ordem interna, vai dar lugar ao quê? À coordenação na ordem internacional, ou cooperação, que é motivo pela qual a vontade e o consentimento dos estados ainda é o motor da sociedade internacional contemporânea. Bom, então o fato da ordem jurídica internacional ser horizontal, sem um poder central autônomo, não significa que não exista nesse plano do direito internacional um sistema de sanções, como é o que a gente visualiza no âmbito das Nações Unidas. O que ocorre, então, é que essas sanções elas podem ser ditas como mais imperfeitas do que as sanções típicas do direito interno dos estados. Então, mas apesar de ser descentralizada, existem normas de conduta entre os sujeitos do direito internacional público, ainda que em caráter embrionário, essas normas compõem uma ordem jurídica, então não uma desordem. Então, nada depois da cena internacional, principalmente depois da criação da ONU em 1945, leva a crer que é incompatível o conceito de descentralização
com a existência de um sistema de normas que é capaz, né, de gerenciar as atividades da sociedade internacional. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar estudando esse caráter jurídico do direito internacional público. Até mais!